Graças a Deus. Ouvimos já canções tão maravilhosas e mensagem poderosa como esta, e agradeço também a Deus pelas nossas irmãs do Ciclo de Oração, é o nosso conjunto Renovação, senhoras aqui da sede. Elas nos ajudam também nas sextas-feiras agora, e isso é muito bom, adorarmos ao Senhor de todo o coração. E vamos ler a Bíblia Sagrada num texto, um versículo para uma meditação nesta noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 20 e versículo de número 19. João, capítulo 20 e versículo 19. Novo Testamento, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 19. Quantos contaram, pode dizer amém? Amém? Só esse versículo diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos com medo, diga comigo, com medo, mais uma vez, com medo, e aí segue a leitura dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Você pode dizer comigo também: paz seja convosco, amém? Apenas essa introdução desta palavra, Jesus aparecendo aos 11 discípulos. Vocês conhecem esse texto, e realmente Judas já não estava mais lá, porque traíra Jesus, mas Tomé também, ele estava ali realmente com uma incredulidade muito grande. Mas nós vemos aqui que esse texto começa a sua avaliação dizendo que chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, que normalmente é o primeiro dia da semana do domingo, as portas fechadas, os discípulos estavam com medo dos judeus, porque eles tinham perdido o seu maior herói, que era Jesus Cristo. Eles estavam com medo dos judeus os matarem também, e com as portas fechadas. Então, o tema que eu queria abordar com os irmãos rapidamente é este: o que fazer quando o medo chega? O que fazer quando o medo chega? É uma pergunta, e nesta madrugada eu fui despertada por Deus para meditar nesse texto, e é um texto tão rico, e eu quero somente tomar esse versículo, porque tem pessoas que têm conceitos, nós temos alguns conceitos errados em relação ao medo, porque o medo, ele é um estado afetivo, suscitado pela consciência do ser humano, e também dos animais. Os animais também ficam com medo. É uma consciência de perigo, ou senão, ao contrário, ele suscita esta consciência de perigo, de alguma coisa que nem está trazendo perigo, mas ele suscita isso na consciência da pessoa. Então, é um estado realmente afetivo, suscitado na vida das pessoas, nas nossas vidas, na vida até dos animais também, que leva muitas vezes a ter medo de alguma coisa que nem era para ter medo. Quantos já ouviram aí contar de assombração, que as pessoas talvez fiquem com medo de assombração, vão passando uma estrada meio escura, e daqui a pouco é um lençol que está abanando lá, a pessoa que já está com aquele medo formado na sua mente, pensa que é uma assombração, e fica com medo, né? E é simplesmente um lençol. E talvez a pessoa, ele está com medo de outras e tantas coisas que nem é para ele sentir medo. As mulheres que foram ali ao sepulcro, onde Jesus fora sepultado, elas estavam atemorizadas e estavam pensando consigo mesma, planejando alguma coisa, fazendo planos para tirarem a pedra onde Jesus estava sepultado. Mas lê do engano delas, quando chegaram lá, não existia mais nenhuma pedra ali cobrindo o sepulcro, porque os anjos já tinham removido aquela pedra e Jesus já havia ressuscitado.
o medo foi em vão. Então, na consciência delas, elas estavam com medo e foram ali visitar e, quem sabe, ter aquele contato com o corpo de Jesus para embalsamá-lo, mas Jesus já havia ressuscitado. Eu digo para você que veio no culto esta noite, o medo muitas vezes vem só para assustar as pessoas, e muitas vezes não é nada. Quem sabe você está com medo de algum diagnóstico que você recebeu e você olhou no exame. Hoje mesmo eu estava conversando com a irmã que tinha recebido 2 resultados contrários, resultados que trouxeram medo, aqueles 2 resultados, mas no terceiro já trouxe alegria, porque aquele problema foi sanado, porque Jesus interveio. Eu digo para você esta noite, quando o medo chega, você tenha convicção disso, de que você precisa olhar para alguém que é maior, como foi cantado aqui esta noite, olhar para o Deus da tua vida, para o Senhor da tua vida, porque Ele faz o leão ficar quietinho, como as irmãs cantaram. Não precisa ter medo, e nós somos tendentes a ter medo. Os conceitos, muitas vezes errados, fazem-nos sentir isso. O medo é um dos sentimentos mais universais do ser humano. Em todo mundo você vai ver pessoa com medo. É muito comum a pessoa ter medo da velhice, né? Consta que tem medo de ficar velho. Olha, tem um punhado, hein? Olha, irmão, tudo crente aqui, né? Então, medo de ficar velho, medo da velhice, não é? Então, na realidade, se você não tem medo, né, de ficar velho, glória a Deus, né? Mas começa a ficar velho, começa a aparecer todo quanto é dor, né, na junta, articulação, né, e começa a ter um punhado de coisas, debilidade da musculatura. Então, medo da velhice não é dizer que você é um extraterreno, não, dizer que você é fraco, porque há um conceito errado também em relação ao medo, que o medo só vem para pessoas fracas, para pessoas doentes, para pessoas fragilizadas, para pessoas ignorantes. E muitas vezes a pessoa pensa, quem tem medo é quem não tem temor de Deus. Isso é errado, um conceito errado. Você é temente a Deus, mas você é passivo de ter medo. Quem falou aí, quem sabe meio acanhado, que não tinha medo da velhice, você pode dizer, eu tenho medo mesmo de ficar velho. Eu sou crente, mas se Deus me deixar viver um pouquinho mais, eu vou viver. E cantando aqui na casa do Senhor, cantando em casa, cantando na rua, onde quer que seja, adorando ao meu Deus, porque o nosso Deus, Ele é o dono das nossas vidas, e então o medo é passivo para todos nós, porque nós somos seres humanos. Não é isso, irmãos? Então é isso que nós entendemos. O medo, ele realmente traz para nós algumas situações conflitantes. Medo da pobreza. Quem fala que não tem medo da pobreza, possivelmente, não vou dizer que está mentindo, mas está faltando com a verdade. Não é isso, advogado? Então, a pessoa está lutando para ter um dinheirinho a mais, para viver bem, né? Então, medo da pobreza, né? Medo da pobreza, isso é normal para todo ser humano, né? Ter medo da pobreza, medo da violência, ainda mais no estado em que vivemos, nas cidades grandes, né? Medo da violência, você sai de casa, tranca bem a porta, não é? E fecha as janelas, você sai olhando para um lado e para o outro, quando chega em casa, olha para um lado e para o outro, e vê se está tudo tranquilo, porque a violência é tão grande nos dias atuais em que estamos vivendo, mas nós manifestamos esse medo, medo do futuro. Não é para a pessoa que não tem temor de Deus. Você tem temor de Deus, mas muitas vezes você tem medo do futuro. Eu estou falando para pessoas que estão aqui esta noite, incluindo a minha pessoa em primeiro lugar. Todos nós temos medo de algumas coisas, não é? Medo das doenças, né? Quem não tem medo de doenças, né? Tem alguém gripado perto de você, já fica meio com medo. A paz do Senhor, irmão, assim, né? De longe, que não quer nem pegar na mão para não pegar a gripe, não é? Então, é medo da doença.
e você vai se prevenindo, tomando vacinas e tomando medicações, porque você tem medo. Então, medo é normal. Eu quero dizer para você essa noite que você não é uma pessoa anormal, que tem crente que pensa que aceitou Jesus, ele não vai ter mais medo de nada. Não, você pode ter medo e continuar sendo crente, temente a Deus e adorando a Ele, só que haverá uma diferença. Quem não tem Jesus tem medo e poderá sofrer consequências drásticas, mas você, sendo crente em Jesus, você tem um Deus que cuida de você, que provê as coisas para você, que te protege. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Quem foi o autor desse salmo? Era um homem que ele teve medo algumas vezes. Você sabe disso, que Davi tinha medo. E agora, eu estava até preparando uma mensagem, eu até falei para um jovem aí, eu acho que vai, não sei se vai ser nesse domingo, no outro, medo da carne fraca, né? Quem tem medo da carne fraca aí, amém? Né? Não vai dizer que você não tem, que tem. Quando vai, o negócio alarmou assim, né, de uma certa forma, e a pessoa tem medo da carne. E a Bíblia nos ensina tantas coisas boas, né? E realmente o nosso espírito, ele se fortalece nesta hora que você vem para a igreja, para aprender, você receber essa vitamina que é a poderosa e santa palavra de Deus. Agora, o título que eu trouxe para os irmãos essa noite, é lógico, talvez não dá para a gente discorrer tantos textos que nós pensamos, mas como alguns personagens bíblicos enfrentaram o medo. Porque eu falei, o que fazer quando o medo chega? E o medo vai chegar. Se não chegou para você, se prepare que vai chegar. Né? Vai chegar, não é isso? Isso é normal porque nós somos seres humanos e estamos no planeta Terra. No céu aí não vai ter mais medo, não tem nada, é só glória, né? E bênção, mas aqui o medo chega em alguma área, mas nós precisamos entender, à luz da Bíblia. Uma certa ocasião, quando você abre a Bíblia, o Renato está aqui em cima hoje, né, Renato? Gênesis capítulo 3, lá no iniciozinho da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículos 9 e 10, 2 versículos, vamos ver, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles têm um exemplo aqui de personagens bíblicos para nós, nesta noite. Leia, por favor. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Irmãos, vocês viram aqui o exemplo de Adão e Eva. Eles tiveram medo, diz a Bíblia, que quando Deus bradou a sua voz lá no jardim, eles estavam acostumados a ouvir a voz de Deus todos os dias, irmãos, sim ou não? Todos os dias Deus falava com eles. Deus conversava com eles, que benção. Deus tem falado com você todos os dias, amém? Se não tem falado, desperte o teu radar espiritual, né? Porque Ele quer, Ele está falando hoje com você através da sua palavra. Ele fala conosco de muitas maneiras. É só nós estarmos antenados em Deus a cada dia, a cada momento, a cada segundo da nossa vida. Ele continua falando conosco. Adão e Eva ouviam a voz de Deus, conversavam com Ele, mas enquanto estavam ali em obediência a Deus, estava tudo tranquilo. Não tinham medo, eles estavam ali tranquilos, comendo os frutos maravilhosos do jardim do Éden, e ali passeando para lá e para cá, sem poluição, sem nada, tranquilos realmente, e não tinham medo. Do momento em que eles desobedeceram a ordem de Deus, a primeira coisa que fizeram foi começar a ficar com medo. A Bíblia fala que eles mesmos disseram, temeram. Aí Deus chega e começa a bradar no jardim, Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Onde estás? E agora, ao invés de ele se apresentar para Deus, ele já tinha arrumado um jeitinho brasileiro, ele que costumava sempre viver ali, né, nu, porque ele tinha uma consciência tranquila. Agora ele fez uma roupa
uma vestimenta, coseu, ele fez uma roupa de folhagens, não é isso? A Bíblia fala de folhagem, pegou as folhas ali e cobriu a sua nudez com aquelas folhas, arrumou um jeitinho para ver se escondia de Deus, fugindo de Deus por uma folha, irmãos. Imagina que idiotice de um ser humano, não é? Deus é aquele que sonda o mais profundo do nosso coração. Ele está me vendo aqui agora, está te vendo aí agora, e onde quer que nós estejamos, Deus está nos vendo. Não adianta tentar esconder de Deus, porque de Deus ninguém se esconde. E Adão, ele começou ali a se esconder, fugindo de Deus, e Deus começou a bradar, não teve jeito, eles se apresentaram, e Adão falou: olha, nós estávamos com medo. O medo, porque o pecado tinha invadido o coração de ambos, eles tinham desobedecido a ordem de Deus. Eu não sei se nessa noite veio alguém neste culto de doutrina, de ensino da palavra de Deus, ou você que está do outro lado lá da tela, vendo e participando do culto pela internet. Quem sabe você tem fugido de Deus, tem fugido das igrejas, não vai mais ao culto, porque você desobedeceu a ordem de Deus, você transgrediu os mandamentos divinos, e agora você está fugindo, arrumando um jeitinho. Não, eu vou congregar em casa, que é a mesma coisa, eu vou para tal lugar, que lá ninguém me conhece, eu vou para ali, porque ali ninguém me conhece. Deus está lá também, Deus está aí te vendo e te contemplando, dizendo: onde você está, eu quero tomar você pelas mãos e te transformar, te dar uma nova oportunidade. Deus é o Deus da segunda chance para cada um de nós, irmãos. Eu digo para você que está aqui esta noite, você está ouvindo e participando desta reunião, quando o medo chega, existe uma saída para o pecado, para quando você contraria a ordem de Deus, existe uma solução. Você confessa o seu pecado e deixa, e você alcançará a misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Adão tentou encobrir as transgressões com folha de mato. Imagina, folhagens. Deus, ele vê toda a nossa vida. Ele conhece todos os nossos passos. Ele conhece todas as nossas atitudes. Ele está nos dizendo: eu estou pronto para te ajudar. Onde você está? Eu quero te ajudar. Onde você está? Eu quero estender as mãos para você. A fuga, então, é um mecanismo comum quando o medo chega até nós. As pessoas fogem. Muitas vezes as pessoas começam a fugir quando o medo chega até nós. Nós começamos a fugir. As pessoas hoje são alcançadas muito fortemente por uma doença chamada depressão, e o grande problema é quando a pessoa começa a ficar deprimida nessa enfermidade, ela está com medo de tudo, começa a se afastar, fugir de tudo. Mas quando você vem para a igreja, igual um culto como esse, temos aqui muitas pessoas reunidas, quando uma pessoa chega para você e diz: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, você começa a sentir uma coisa gostosa no seu coração, você começa a sentir uma coisa gostosa na sua vida, e a paz começa a penetrar no seu coração, e você começa a ver o medo ir para bem longe, e você começa a glorificar a Deus, e você sente desejo e prazer de estar junto com as pessoas. Isso é muito importante entendermos o que fazermos quando o medo chega. Você não pode fugir nem das pessoas, nem dos seus familiares, muito menos de Deus. Você deve se aproximar e dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, eu distanciei de Ti, mas tenha misericórdia de mim. Eu estou aqui, Senhor, dá-me mais uma chance. Eu creio que esta noite Deus está dando chance a mais pessoas do que nós podemos imaginar, porque Ele é o Deus que estava lá no Jardim do Éden, está aqui também em Barueri esta noite. Um exemplo importante, um outro exemplo que eu encontro na Bíblia, de personagem bíblico que estiveram medo: Jacó, Gênesis capítulo 32, vamos continuar em Gênesis aí, capítulo 32, versículos 7 até o 11, do 7 até o 11, do capítulo 32 do livro do Gênesis. Então Jacó temeu muito e angustiou-se,
Por isso repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Sou indigno de todas as tuas beneficências e de toda a tua fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora já me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo que ele não venha e mate a mim e as mães com seus filhos. Amém? Jacó estava com medo, e agora aqui é um medo de um dos familiares mais próximos que ele tinha, que era o seu irmão Esaú. Vocês sabem que Jacó era irmão de Esaú, amém? Irmão de Esaú. E nasceram uma idade bem distante, não é isso? Hein? Eram gêmeos, né? Eram gêmeos, irmãos. Parto gemelar entre Esaú e Jacó, de que a sua mãe deu à luz àquelas 2 crianças. O seu pai, Isaque, na realidade, eles tiveram algumas desavenças. Resumindo um pouquinho a história, depois você pode ler a Bíblia com mais calma e ver os detalhes, mas depois de muitos anos longe do seu irmão Esaú, porque ele havia brigado com o seu irmão, Jacó tinha brigado com o seu irmão, Jacó tinha entrado em desavença com o seu irmão, ele começou a pensar em voltar para casa. Eu não sei se nessa noite, quem sabe, você tem que se reconciliar com alguém. Eu sei que essa palavra o Espírito Santo trouxe ao meu coração para que você volte a não ter medo mais de encontrar com o teu irmão. Se você está pensando que ele está armado de unhas e dentes para, quem sabe, te tragar, te fazer o mal, ele já foi tratado por Deus. Deus já tratou no coração desta pessoa, porque Deus, ele age onde nós não imaginamos, e você está pensando, forjando, quem sabe na sua mente, um plano, mas Deus, ele já traçou um plano maior, e aquilo que você pensa que está vindo para o mal, vem para o bem. Porque Jacó, ele fugiu tanto tempo e sentiu o desejo de voltar para o seu pai, encontrar com o seu irmão Esaú, e o desejo do seu coração, ele tinha enriquecido bastante, dividiu ali aqueles animais que ele tinha adquirido em 2 bandos, porque se ele imaginava, se ele ferir um bando, eu fico pelo menos com outro, né? E é assim que diz aí a história, vocês leem lá em Gênesis, que vou acabar de ler agora também. Ele tinha uma preocupação, um medo muito grande do seu irmão, de tanta malvadeza que ele tinha feito com o seu irmão. Eu não sei se você maltratou o teu irmão. O teu irmão, quem sabe, não é irmão de sangue, não é irmão biológico, mas pode ser muito mais o irmão espiritual, o irmão da sua igreja, da sua congregação, de onde você cresceu, nasceu com ele, aí você maltratou. E a pessoa, quando maltrata, geralmente ele fica com medo a pessoa revidar o mal. E sempre a pessoa pensa o pior: se eu fiz um tantinho assim com ele ou com ela, ele vai fazer um tantão assim comigo, vai ser muito pior a resposta. E assim que Jacó pensava: do jeito que eu fiz com meu irmão, agora quando eu encontrar com ele, ele vai me dar o troco. Mas, irmãos, ele pensou, e daqui a pouco, quando ele estava pensando isso, ele sabia que o seu irmão vinha lá com aproximadamente, a história nos conta que o bando que vinha com Esaú é mais ou menos 400 homens. Irmãos, 400 homens é muita gente, armados ali, e cajado, pelo menos eles tinham, né, um pedaço de pau daquele na cabeça do outro, né, matava na hora, e eles iam ali com o bando de Esaú, e Jacó, com medo de se encontrar com aqueles homens, ele então falou o seguinte: eu vou me humilhar. A primeira atitude que você tem que fazer é se humilhar. Eu vou me humilhar. E humilhou-se Jacó.
mandou presentes para o seu irmão. Eu estou resumindo a história, porque não dá para a gente entrar em detalhes. Humilhou-se. Você está pronto para se humilhar? Amém? Você está pronto para se humilhar? Amém? Se humilhar. Se humilhar. Tem alguns hinos, até alguns hinos da nossa harpa cristã, e de hinários também, talvez que a gente canta, que muitas vezes a poesia não é muito de acordo com o que a Bíblia nos fala, não é? Que Deus vai nos humilhar. Não, nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, e para chegar a algum lugar nós devemos nos humilhar realmente, quem sabe para chegar a um lugar onde nós almejamos o reencontro, a aproximação, aquele lugar onde há paz, onde há um abraço. E Jesus chegou no meio dos discípulos e falou: paz seja convosco. Os judeus estão procurando matar vocês, vocês pensam isso, mas eu estou trazendo para vocês paz. Que Deus traz para nós aqui esta noite é paz. Ele quer trazer paz para o teu coração. O encontro que Ele preparou para você é um encontro de paz, não é um encontro de guerra, não. É um encontro de paz. Eu sinto que esta noite é uma noite de reconciliação, porque se você precisa disso, é só você se aproximar e se humilhar. E diz a Bíblia aqui no texto, você vai ver, que Jacó preparou uma estratégia, mandou presentes para o seu irmão Esaú, mandou presentes para ele na frente. O presente sempre amolece o coração de alguém. Se tem algum marido brigado com a mulher aqui, prepare pelo menos um presente, né? A mulher também da mesma forma, um presente, não é coisa boa? Quem não gosta de presente? Todos nós gostamos de presente. Então, Esaú, ele estava raivoso, enfurecido. Jacó falou: para quebrantar o seu coração, eu vou me humilhar em primeiro lugar, eu vou mandar presentes para ele. Enviou presentes, e diz a Bíblia no texto que você vai conseguir ler aí, Jacó, ele não era mais o mesmo que saiu daquela ocasião que estava junto do seu irmão, porque ele teve um encontro que mudou a sua história, mudou até o seu físico, o seu andar. Jacó, quando brigou com Esaú, saiu da presença de Esaú, andando direitinho, andando os passos dele firmes, fortes, mas agora ele estava rico, mas estava manco. Não estava manco por alguma enfermidade qualquer, é porque ele teve um encontro com Deus. Lá no Val de Jaboque encontrou-se com Deus, e Deus tocou na sua coxa, Deus tocou lá naquele tendão, e Deus tocando no seu tendão, ele começou a mancar, mas ele mancava, mas estava um novo homem. O seu nome foi mudado, não era mais Jacó enganador, mas Jacó campeão de Deus, era o campeão de Deus, e ele lembrou-se disso: eu vou me humilhar, vou mandar presente para o meu irmão, eu vou me encontrar com ele, mesmo mancando. Esaú, eu sempre vejo assim na minha memória, na minha mente, eu enxergo dessa forma. E Esaú, quando viu Jacó vindo caminhando para cá, ele falou: não é o Jacó que eu conheço que vem lá, não é o meu irmão aquele lá, meu irmão andava direitinho, agora está mancando, é outro. Eu creio que ele começou a perceber que alguma coisa diferente aconteceu na vida de Jacó. O teu irmão, o teu inimigo, aquele que você pensa que vai fazer mal para você, vai olhar para você com outro olhar, olhar para você dizendo: aquela pessoa mudou, aquele irmão mudou, aquela irmã mudou, ela foi tocada por Deus e agora ela anda diferente. Andando diferente, o encontro será diferente. O medo de Jacó caiu por terra. O medo de Jacó caiu por terra quando ele se humilhou. Então eu digo para você esta noite: não tenhas medo. Deus é maior do que o teu medo. Deixe Deus tratar, e Ele abrandará o coração do teu adversário. Deixe Deus tratar. É o conselho de Deus para a tua vida. Não importa, porque quando você começa a guardar rancor no seu coração. Esse dia eu estava falando para um obreiro que ligou para mim, numa situação assim, um pouco conflitante. Eu falei: olha, eu tenho uma facilidade, graças a Deus, que Deus que me deu, que orando, pedindo direção a Deus, Deus me deu essa facilidade. Eu me esqueço muito fácil das coisas ruins, eu procuro lembrar somente de coisas boas. Talvez conversando com a minha mulher em casa, a Miriam, que mulher tem uma memória, né?
guarda mais, acumula mais as coisas, né? E aí ela fala, lembra daquele negócio? Talvez uma coisa, eu falo, não lembro, não, e eu não lembro mesmo, porque deletei da minha mente. Tem uma teclazinha Dell assim no computador, não tem? De deletar. Use essa tecla e deleta as coisas ruins. Você vai ver que tudo de bom vai acontecer na tua vida, porque você caminhará em direção ao teu adversário e você verá que Deus já mudou o coração do teu adversário, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que muda o coração dos Esaús também, e o teu encontro será muito bom. Não tenhas medo, Deus está com você. Então, as atitudes que nós devemos tomar. O que fazer quando o medo chega? No caso de Adão e Eva, eles precisavam de um conserto. Para pecado, irmãos, o meu presidente, sempre que nós conversamos, quando a gente toca nesse assunto de pecado, ele fala, Paulo, pecado não prescreve. Os advogados estão aqui, sabem, essa frase, não tem essa frasezinha? Então, não prescreve. Tem gente que talvez está com pecado acumulado há tanto tempo na vida. O tempo não vai apagar, mas quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. O tempo não faz com que você vai... Não, Deus já se esquece, Deus não se esquece disso não. Deus está esperando a tua atitude esta noite. Tome atitude, se humilhe diante de Deus, e assim como Adão, ele estava ali escondendo, fugindo de Deus, tentando fugir de Deus, aí Deus começou a chamar. Deus hoje começa a gritar o teu nome, falar o teu nome, João, Maria, Joaquim, eu clamo por você, onde você está, eu quero falar com você. É lógico que Deus sabia onde Adão e Eva estavam, mas ele estava clamando para ver a atitude. De repente ele se apresenta e diz, eu pequei e agora fiz o meu jeitinho aqui para tampar o pecado, mas Deus providenciou para ele uma nova vestimenta. O cordeiro foi morto o cordeiro e foi providenciada a libertação, e hoje nós somos abençoados, porque um dia também o cordeiro de Deus foi pendurado na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, para que nós fôssemos cobertos pelo sangue de Jesus. Ele é a nossa solução. Não tenha medo do pecado, não de viver a vida de pecado, porque quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia, mas aquele que encobre as transgressões nunca prospera, e a pessoa fica procurando, Senhor, o que eu fiz de errado? Não fique falando isso, é só você confessar o teu pecado diante de Deus, porque Ele sabe o que você fez de errado, não precisa ficar perguntando para Ele, Ele sabia que Adão, ele tinha pecado, transgredido as suas ordens, mas Deus, Ele se apresenta na hora do medo. Eu quero enfatizar muito bem esta palavra, medo. É totalmente possível para todos nós termos medo. Isso é normal para o homem e para a mulher ter medo. Mas muitas vezes o medo que você está tendo é o medo do pecado que você cometeu. Para este medo, você deve confessar e deixar. Para o medo de Jacó, ele se humilhou, mandou presente para o seu irmão, mas ele já tinha recebido uma mudança na sua vida, porque Deus havia tocado na sua vida e tinha mudado o seu nome. Deus hoje quer mudar nome de pessoas aqui. Ele quer mudar, eu creio nisso plenamente, e você não terá mais medo, porque você irá e chegará do outro lado, você abraçará o teu adversário, porque Deus já quebrantou o coração do teu adversário também. Eu queria falar mais outras coisas aqui a respeito do medo. O exemplo de Davi que eu citei aqui, Davi que compôs tantos salmos, né? O homem que era segundo o coração de Deus. Ele teve medo, mas ele enfrentou um medo de uma maneira tão fantástica. Lê pelo menos um verso do Salmo 56 aí, irmão Renato, leia para mim, por favor, Salmo 56, versículo 3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti.
Davi estava dizendo isso para Deus, para o seu Senhor. Em qualquer tempo que eu temer, em qualquer tempo que eu tiver medo, em qualquer tempo que eu tiver medo, eu hei de confiar em Ti, Senhor. Faça essa oração hoje. Eu, quando li esse versículo aqui, eu gosto muito dos Salmos, e eu conheço a história de Salmo 56, então você pode deixar que o teu coração chegue diante do trono da graça de Deus e faça essa oração: Senhor, eu quero que em qualquer momento que o medo vir até mim, quando esse medo chegar, eu quero continuar confiando em Ti, Senhor, eu quero continuar confiando em Ti. Davi era um homem humano, poeta, músico, pastor, líder, guerreiro, vencedor, mas ele também teve medo. Isso que eu quero que você entenda. Eu sei que aqui tem pessoas, poetas, músicos, pastores, líderes, guerreiros e vencedores. Não fique com vergonha se você tiver medo. Davi era tudo isso e teve medo. Mas o que ele fez quando o medo chegou? Ele declarou isso, fez uma oração simplesinha, uma linhazinha só de oração. Em me vindo o temor, eu hei de confiar em Ti. Em me vindo o temor, eu quero confiar em Ti, Senhor, porque Tu és maior do que o medo que vem sobre a minha vida. Esse texto que eu li aqui de início, apenas para nós encerrarmos e orarmos, os discípulos de Jesus estavam com medo. João 20, versículo 19, foi que eu li lá de início. Leia para mim novamente João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus, ele ficou aonde? No meio. Olha que coisa, né? Até o Salatiel fez o hino, Jesus no meio, né? Ele compôs essa melodia, essa poesia, depois colocou melodia nessa poesia, Jesus no meio. Eu olhei para esse texto e falei: que coisa maravilhosa, linda, né? Os discípulos estavam com medo, e de repente Jesus se colocou no meio e falou: paz seja convosco. Ouça esta voz bradando ao teu coração esta noite. Jesus está aqui nesta noite. Jesus está presente nesta reunião. Os discípulos estão reunidos com medo. Eu não sei qual o medo que você está. Medo de que você está esta noite, mas eu digo com toda a convicção: Deus, Ele está trazendo para nós essa palavra de conforto, de ânimo ao nosso coração, dizendo: não tenhas medo, eu estou no meio, eu estou trazendo paz para a tua vida, conforte o teu coração, glorifique a Deus. Jesus sempre se apresenta no meio. Quando nós estamos com medo, não pense que você está em pecado, você está, quem sabe, fora da direção de Deus. Não, Deus está dizendo para você esta noite: você está com medo, eu estou vendo que você está com medo, mas eu estou chegando aí. Jesus está chegando aí, está chegando na tua casa, está chegando na tua vida e está dizendo: paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Quando o medo chega, o que fazer? Se é pecado, confesse, deixe, alcance misericórdia. Se é algum adversário, confie que Deus quebranta o coração do teu adversário, Ele muda o teu nome, muda a tua história, muda o teu andar e tudo vai ser vitória. Se você estar como Davi, um homem guerreiro, normal, mas guerreiro, um homem bravo, matou tanta gente, e de repente ele falou: Senhor, se o medo vier, eu sou um homem muito corajoso, mas se o medo vier, eu continuo confiando em Ti. Se o medo vier, eu continuo confiando em Ti. E os discípulos lá presos, aprisionados, com medo dos judeus, aí Jesus se apresenta no meio e diz: paz seja convosco. Eu convido você, a toda a igreja, para ficar em pé conosco. Nós vamos orar neste momento. Eu sinto que Deus,
está tirando o medo do nosso coração. Medo do nosso coração. Medo do nosso coração. Várias situações. Existe alguém aqui nessa noite, quem sabe, está com medo, fugindo de Deus, porque você acha que o teu pecado não tem jeito. Mas eu digo para você, se você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Se você quiser aceitar Jesus no teu coração, entregar o coração para ele, dizer: Senhor, eu estou aqui, eu pequei, mas eu estou aqui. Aí Deus te recebe de braços abertos, te dá uma nova oportunidade. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Quem quer hoje fazer uma decisão ao lado de Jesus, que ainda não fez, está aí na galeria ou está aqui embaixo, tem uma pessoa, um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora. Tem alguém nessa noite, eu quero orar por você. O nosso Deus é o Deus que nos dá a oportunidade. Ele está dizendo: eu estou aqui, eu quero te receber com braços abertos e te dar uma nova esperança, uma nova dinâmica de vida. Tem alguém nessa noite que ainda não aceitou Jesus? Faça com as suas mãos. Tem alguém? Tem alguém aí esta noite que quer aceitar Jesus? Faça com as suas mãos, eu quero orar por você. Um senhor, uma senhora, um jovem, uma jovem. Tem alguém? Tem alguém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Deus quer te alcançar de uma maneira tão grandiosa que você nem imaginou, mas Deus quer te alcançar. Tem alguém nessa noite? Eu quero orar por você. Não tem uma pessoa que quer aceitar Jesus hoje? Nós vamos orar neste momento. Para você que está aqui, quem sabe você não quis se manifestar publicamente, mas no teu coração você já fez essa decisão. Deus está vendo a tua decisão, está recebendo a tua vida nas suas mãos e dizendo: eu te dou uma nova chance, uma nova oportunidade. Recomece, recomece. Vai ser um pouquinho mais difícil o recomeço, mas eu vou te dar força para você recomeçar. Eu vou te dar força e vai recomeçar. É do lado de fora do jardim, mas do lado de fora Deus te dá um novo ânimo. E você vai recuperar-se em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O medo não vai tomar conta da tua vida. O medo não vai tomar conta da tua vida, mas Jesus, Ele vai tomar conta da tua vida. E quero orar aqui por pessoas que estão com medo de doenças, com medo da velhice, com medo de causas na justiça que parece que já estão perdidas, com medo de tantas coisas ruins que acontecem no mundo em que vivemos, violência. Você não precisa viver se escondendo, não. Diga como Davi falou: Senhor, se o medo vier, eu quero continuar confiando em Ti. Se o medo vier, eu quero continuar confiando em Ti. Que palavra maravilhosa. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele ainda se apresenta no meio. No momento do medo, Ele se apresenta no meio, dizendo: paz seja convosco, paz seja convosco. Nós vamos orar, e Deus de paz, o Deus de alegria, o Deus que recompensa a nossa vida, Ele está trazendo vitória a cada um de nós. Eu quero convidar o pastor Sérgio Murilo para fazer uma oração por todos nós aqui. Vamos orar, irmãos, curve a sua cabeça, vamos orar confiante nesta palavra. Curve sua cabeça. Amado Deus e eterno Pai, nós recebemos esta palavra, Senhor, aos nossos corações. Que todos aqueles que entraram nesse lugar, Senhor, com medo em seus corações, através da cura da Tua palavra, Senhor, possam sair daqui, Senhor, confiantes em Ti. Oh, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que aquela confiança, Senhor, que estava no coração do Teu servo Davi há muitos anos atrás, ó Deus,
Tome conta dos nossos corações. Que nós possamos dizer nos momentos mais difíceis: nós confiamos em Ti, Senhor. Que nos momentos de angústias, que nos momentos de tribulação, que nos momentos da luta, possamos erguer as nossas vozes até os céus e dizer: nós confiamos em Ti, Senhor. Repreenda, Senhor, todo medo do nosso coração, porque Tu estás conosco, porque Tu estás conosco, Senhor. Obrigado por esse culto maravilhoso. Leva-nos em Tua santa paz aos nossos lares, pois nós oramos em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Queremos agradecer a todos os irmãos e irmãs, as congregações ali do Suru, né? Pastor Renato, Deus abençoe rique e poderosamente. Também ali Santana Parnaíba, Pastor Josias, Deus abençoe rique e poderosamente. Recompensa cada irmão e irmã. E no dia, sexta-feira que vem, teremos a vigília aqui, né? A vigília, o pastor Israel vai estar aqui conosco, aquele que sempre viaja para Israel também, né? Vai estar aqui conosco, Israel Almeida, e vai ser uma vigília de oração e de busca da palavra, e a cada dia, a cada momento, precisamos nos fortalecer, não é? Ali na porta tem alguém distribuindo as fichas para fazer o curso que o pastor Wallace avisou aí. Está lá na frente, lá, né? Você pode levar e preencher e trazer sexta-feira que vem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, todos digam amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmãos.